uma reportagem muito grande sobre o governo Fernando Henrique, com provas cabais sobre a compra de votos a favor da emenda da reeleição do presidente Fernando Henrique, que fui eu que fiz. Então essa história é muito fascinante. Foi uma reportagem que a Folha fez, durou uns 45 dias, mas ela nunca foi muito bem acompanhada, vamos dizer assim, pela mídia em geral. 2 deputados confessaram em áudio terem recebido R$200 mil em dinheiro para votar a favor da emenda da reeleição que foi aprovada em 1997 e permitiu que no Brasil pudessem ser realizadas eleições presidenciais nas quais o presidente incumbente, que estava no cargo, concorresse a mais um mandato, ou seja, a reeleição. Havia um grande operador político de Fernando Henrique Cardoso chamado Sérgio Mota, que falava que o PSDB precisava ficar 20 anos no poder. E, enfim, o processo da reeleição do Fernando Henrique foi andando, foi uma emenda constitucional, era necessário mudar a Constituição, e deputados foram comprados para votar a favor dessa emenda. Tudo isso era sabido dentro do Congresso Nacional. Eu havia chegado a Brasília, transferido para cá em 96, acompanhava isso muito de perto, sabia que deputados estavam vendendo voto para votar a favor da emenda da reeleição de Fernando Henrique. Isso era um fato. Vários jornalistas sabiam. Aí eu procurei várias pessoas que se dispuseram a me ajudar, as fontes. Aí eu contatei várias pessoas, porque nem todos vendem o voto. Alguns poderiam não querer vender. Eu falei, mas vocês serão contatados. Eu me lembro que eu contatei 6 ou 7 que eu julgava que seriam pessoas mais íntegras e que eventualmente iriam recusar. Aí uma delas topou, eu dei para ela um gravador e falei, você vai na reunião com esse gravador no seu bolso do paletó e vai ser o meu gravador, a minha fita, você não vai manipular, você vai entrar, quando você sair você dá para mim, que eu tenho que ter segurança absoluta que essa fita é íntegra. E assim foi durante muito tempo, 4 meses, e tudo foi registrado, tudo, absolutamente tudo. As provas eram incontestáveis, os deputados dizendo que receberam dinheiro, quem pagou, como foi, de que forma foi. Dinheiro, em dinheiro, dentro de um saquinho, etc. Então, no dia 13 de maio, com as provas já... não eram indícios, eram provas. Está até na minha sala ali, depois você pode ver a primeira página. Deputado conta que votou pela reeleição por R$200 mil, que vendeu o voto. Isso foi publicado. A reportagem foi publicada. Eram 2 deputados citados, que tinha prova absoluta, e outros tantos indícios. O que era necessário a partir disso? Que se abrisse um inquérito, uma CPI, um inquérito e um processo pela Procuradoria-Geral da República, não é, para apurar. A CPI não foi instalada. Os deputados imediatamente renunciaram ao mandato. Renunciaram. Eu renunciei ao mandato por razões pessoais. E sumiram. O Delfim Neto, que cada vez mais se torna um dos melhores frasistas do Brasil, à época disse, nunca vi ganhar um boi para entrar e uma boiada para sair. Sugerindo que, enfim, você sabe o que. Os deputados sumiram, a iniciativa da oposição à época de instalar uma CPI foi abafada. 2 nomes, em menos de um mês que a CPI foi abafada, foram indicados ministros, 2 ministros novos do PMDB. O jurista internacionalmente conhecido Iris Rezende, de Goiás, virou ministro da Justiça, conhecido mundialmente pelas suas habilidades jurídicas do PMDB, foi nomeado pelo Fernando Henrique ministro da Justiça. E imediatamente também, o grande especialista também em transportes públicos e especialista foi Eliseu Padilha, do PMDB do Rio Grande do Sul, foi nomeado ministro dos Transportes. O PMDB, em peso, en masse, se recusou a aderir à investigação. Não houve investigação. O Procurador-Geral da República à época chamava-se Geraldo Brindeiro, havia se conduzido várias vezes pelo então presidente Fernando Henrique, disse que não havia indícios de nada. Quando havia provas, na verdade indícios não havia provas. Então o jornal, a Folha de São Paulo, publicou dezenas, não foram algumas, dezenas de páginas e manchetes a respeito desse fato. E os outros jornais? Os outros jornais acompanharam na medida do possível, mas não houve, enfim...